Olá, gente. Vamos então à nossa última aula do curso básico, do FRIS, curso básico Natura Metodo. Observem que a gente aumentou em um capítulo da lição, essa lição 21, porque ela trata do último assunto que nós não vimos ao longo do curso, que é o verbo no condicional, né? Quando a gente usa um se eu fosse, se eu quisesse, aquela forma que foi a única que nós não vimos. A gente viu o passado, presente e futuro, is, as, os. Nós vimos o infinitivo e vimos aquele volitivo, o imperativo, que exprime um desejo, é o, né? Faro, diro, assim por diante. Então faltou somente esse us, e com isso toda a estrutura verbal do Esperanto foi vista no curso básico. A gente, os dois outros assuntos que nós batemos muito durante esse da Auriga curso foi a tabela de correlativos, né? Aqueles correlativos, aquela tabelworte, que é aquele negócio de você saber que existe um kiu ou kiam, kie, assim por diante, que o que faz a pergunta, então pergunta pelo lugar, kie. Aí você tem um nenie, que é um correlativo, se relaciona com esse kie. O nenie significa em lugar nenhum. O ie é o que significa em algum lugar, e assim por diante para todos, para causa, para pessoa, para tempo, para modo, e assim por diante. Esse é o correlativo. E o terceiro assunto foi os particípios, que nós também vimos bastante, com bastante clareza, para que isso não deixe dúvida na cabeça do iniciante, tá bom? Então, este aqui, a gente vai começar com esse se, que é aquele se do português, né? Se eu fosse, se eu viesse e tal. O que acontece é que esse se, ele exprime duas possibilidades. Ele pode exprimir, duas não, ele sempre exprime, assim, uma suposição ou uma condição, certo? E essa condição pode ser possível ou não. Então, esse se, ele introduz uma frase, o que a gente chama uma suboração, uma oração lá subordinada, gramaticalmente dizendo, que ela quer dizer assim, supondo que acontecesse isso, ou então sob tal condição, caso isso ocorra, é isso que esse se indica. O que acontece é que ele pode ser positivo ou pode ser apenas uma fantasia. Então, por exemplo, a gente diz assim, se vi volas trinque, preno mem aquam. Se você quer beber, pegue você mesmo a sua água. Pegue a água você mesmo, certo? Então, sob tal condição, caso você queira beber, pegue sua água, tá ok? Então, isso aí vocês estão vendo que não tem nenhum condicional. Ele é uma suposição, mas é positiva. Se você de fato quer beber, pegue a sua água. Você pode ir lá e beber, é uma coisa, um dado da realidade. E se petio necemas, petro nericortos. Isso é um ditado em esperanto. Petio é Pedrinho, né? O apelido de Pedro, Petro. Então a frase diz assim: se Pedrinho não semeia, não está semeando, Pedro, que é ele no futuro, Pedro, quando for um homem, nericortos, não colherá. Se Pedrinho não semeia, Pedro não colhe, tá? Então, isso aqui uma condição, né? Se ele não fizer isso, ele também, isso não acontecerá. Então, é um se, de fato, no futuro. Se malericiulo successas, se um pobre successa, significa bem-sucedido, consegue o que quer, litiam forguesas, outro ditado. Se malericiulo successas, litiam forguesas. Observe que isso aí poderia ser traduzido por um quia, quando. Quando um pobre é bem-sucedido, ele esquece tudo, quer dizer assim, ele esquece de quando ele era pobre, né? Se malericiulo successas, litiam forguesas. É igual a dizer assim, pão dormido é pão esquecido, né? Pão comido é pão esquecido, isso. Então, sob tal condição, supondo que o rico é bem-sucedido, então ele tudo acontece. Isso pode acontecer, isso é um dado da realidade.
Por isso que está no presente. Olha agora uma possibilidade no futuro. Se Liam Venice, voculin almi. Então, alguém falando para outro. Ó, se ele já chegou, chame-o a mim. Chame ele para cá, certo? Que eu quero falar com ele. Se Liam Venice é um se, mas um se no passado. Tá vendo que esse se não se usa somente com o us, com o condicional? Uma outra. Se via frato peques contra o vi, caili pentas, se o seu irmão pecou contra você e ele está arrependido, pente é se arrepender, li pentas, ele está arrependido, pardono ali, perdoe-o, perdoe a ele, certo? Então é um se no passado. No passado e no futuro, né? E no presente. E ele está arrependido. Agora, no futuro, se vi havos occasion, ne forgesso al mi scribe. Se você tiver ocasião, não esqueça de me escrever. Não esqueça de al mi escrever, escrever a mim. Certo? Então, no futuro, é igual ao quando. Quando você tiver ocasião, se você tiver ocasião, esse se indica supondo que você tenha essa ocasião, escreva, certo? Caso você tenha ocasião, escreva para mim. Outro no futuro. Se ni puxos fortes, se a gente empurrar com força, fortemente, com força, la muro certe falos. A parede certamente cairá. Tá vendo? Um se indicando uma ideia futura, uma condição, e uma condição da realidade. Agora, se mi havos multe da mono, mi acetus alta. Então, isso aqui está dizendo, ó, se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria um carro, mas eu não tenho, certo? Então, esse mas eu não tenho, é que mostra que isso aí é uma fantasia. Ah, se eu tivesse muito dinheiro. Aí, nesses casos, é que a gente usa o verbo com a forminha us. Não é nem passado, nem presente, nem futuro. Ele, na verdade, não se liga a tempo. Ele não é ligado a tempo, esse verbo havos, esse verbo que termina em us. Ele é um tempo ignoto, desconhecido. Se eu tivesse dinheiro no passado, eu teria comprado um carro. Se eu vier a ter dinheiro no futuro, tá entendendo? Então, ele é independe de tempo e ele indica sempre que é alguma coisa fantasiosa e não realidade. Se me estus sana, me estus felicia. Se eu fosse saudável, um doente dizendo, se eu fosse sadio, eu seria feliz. Aí, ó, tudo é uma possibilidade remota, uma fantasia. Ah, se eu fosse sadio, eu seria feliz. Mas como eu não sou sadio, a realidade é, eu não sou sadio. Lá ele, no caso dele lá. Plibone estus aleli, se li neniam estus nascita. Tá vendo aí uma outra? Ah, teria sido melhor para ele, melhor seria a ele, se ele nunca estus nascita tivesse sido parido, se ele nunca fosse parido, certo? Nascita é nascer, nascita é parido, nasce é parir, fazer nascer, nascita é aquele que nasceu, se ele nunca tivesse nascido, né? Oh, semi-havos refugiam. Então, olha aí, ó, isso aí é uma outra possibilidade que é expressando um desejo. Ah, se eu tivesse um refúgio. Refúgio é refugiar-se. Refugio é o local para se refugiar, que é um refúgio. Ou se eu tivesse um refúgio, um local onde eu pudesse repousar, descansar. Mas eu não tenho, certo? Então, por conta disso, esse verbo fica no condicional. Ah, semi-havos. Olha outro. Ho semi estu sola, she pensis. Ela pensou. Semine havos infanon. Se eu não tivesse filho, criança, né? Se eu não tivesse um filho. Ah, se eu fosse sozinha. É uma mulher que está dizendo isso. É Marta, no livro de Zamenhof, Marta. Ah, se eu fosse sozinha. Ela pensou. Se eu não tivesse criança. É um desejo. Ela estava desejando aqui, não tivesse criança. Se isso acontecesse, então teria acontecido isso, tá? É uma condição. Agora, existe aqui também, só para terminar, é uma curiosidade, que é uma forma de a gente usar isso no infinitivo também, tá vendo? Ó, a gente diz assim, ó, se parole sincere, li tutte ne placias al mi. Li tutte ne placias al mi. Ele, tutte ne, de forma alguma, placias a mim, me agrada a mim. Ele totalmente não agrada a mim, literalmente, né? Separou-lhe sincero,
se falar a verdade, certo? Isso aí é como se eu estivesse dizendo assim, por parole la sincere, para falar sinceramente. Se oni parolo sincere, se alguém, se a gente fala sinceramente, tá? Então, esse se é utilizado também com esse infinitivo, com esse sentido. Se parole sincere, li tutte ne placias a me. Outro exemplo. Se dire la vero, também pode dizer isso. Para dizer a verdade, li preferas ripose ou promene. Ele prefere repousar a é, passear. Ele prefere repousar a passear. Ele prefere repousar do que passear, né? Se disser a verdade, para dizer a verdade, certo? Esse é o sentido desse se junto com o infinitivo dire, que é bastante usado em Esperanto. Tá bom? Muito bem. Com isso aí a gente termina o último assunto do nosso Dauriga curso, Fino Leziono Dudec Uno. Espero que tenha sido uma leitura agradável do capítulo, ele é muito bonitinho. Distribuído.